Olá, amigos! Eu sou o Sérgio Gabriel, apresentando o seu, o nosso podcast Velha Guarda, papo sem rodeios. Aqui o papo é reto, sem liberdade para espinafrar, nenhum elogio é válido. E hoje, mais um episódio maravilhoso. A velha guarda está a todo vapor, mas também temos os jovens. Alguém uma vez me disse, o velho sabe, mas não pode. O novo pode, mas não sabe. Se o velho pudesse e o jovem soubesse, olha quanta diferença. Vamos nessa, que hoje vai ser bom a beça. Comigo, a princesa da mesa, doutora, pastora, minha amiga e também empresária, né? Luciana Moraes, que eu tive a honra de conhecê-la e já nos afinamos, coadunamos alma, aquelas coisas que o espírito que Deus prepara para você conhecer as pessoas, né? Como nós falamos, pessoas dizem que Deus não une pessoas, une propósitos. Isso é uma coisa tão assim, sem filosofia, porque Deus precisa das pessoas para que realizem seus propósitos. Então, ele une, sim, as pessoas para que os propósitos sejam realizados. Agora, detalhe importante, as pessoas que ele confia. Então, ele me confiou uma missão e confiou você uma missão. Então, ele uniu os dois polos para que a missão fosse realizada. Por isso, Luciana Moraes hoje, agora fazendo parte do nosso time, graças a Deus por isso. O convite foi feito semana passada e eu fiquei caladinha. Nossa assessora de imprensa. Nós chegamos à conclusão que ele une pessoas para cumprir propósitos. Nossa assessora de imprensa e também fazendo a produção e direção aqui do podcast. Ninguém faz nada sozinho, gente. Ninguém é dono da verdade. A gente precisa entender o que é o poder da unidade. Unidade é uma palavra muito forte, uma palavra bíblica, que ela está no livro de Êxodo, no capítulo de número 19. Deus só derramou a bênção sobre a terra, só trouxe a sua palavra, as 10 palavras, quando o povo estava em unidade. Ele mandou Moshe trazer o povo e disse, deixa eles aí no pé da montanha, até que eles entendam o que é ser único, ser um. E é isso que ele fez. Quando ele percebeu que o povo estava em unidade, ele chamou Moisés ao alto do monte e entregou a Moisés os 10 mandamentos. Haseret Hadibro, as 10 palavras do Senhor. Então, quando a gente entender esse propósito, as igrejas entenderem que não adianta facção, não adianta você fazer separação, porque Deus não vai derramar a bênção. Ele só derrama a bênção na unidade. É o que nós estamos fazendo aqui, né, Luciana? É verdade. Em unidade para que este podcast, para que a gente possa ser um instrumento na mão do Senhor para servir a nossa comunidade. Luciana, obrigado mais uma vez. E é um prazer. Ótimo ter você aqui. É um prazer e grandes coisas estão por vir. Eu tenho certeza disso. E eu quero apresentar agora os nossos parceiros. Os nossos parceiros. Você quer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar você apresentar um, eu apresento o outro. Então, combinado, já vamos começar então, começa parceria. Começa apresentando, então. Então, hoje eu vou apresentar um dos nossos parceiros que vai compor a mesa, que está compondo, né, a mesa conosco hoje, que é o Afonso Cortez. Ele que faz parte da Confraria Prateada, um dos embaixadores, né, Afonso? É um prazer gigantesco ter você aqui conosco. Ele que é o presidente do Ganesha e vai ter esse bate-papo conosco hoje, que com certeza vai ser muita experiência, né, Sérgio? Com certeza. Depois ele vai dizer para a gente o que é o Ganesha. É importante para a gente desenvolver esse tema, ok? Sensacional. Okay? E agora eu vou deixar com você o próximo. Vamos aqui no meu irmão. Esse é meu irmão porque ele tem um sobrenome. Entendeu? Uhum. Não sei se é da família. Depois eu vou fazer uma pesquisa. Vai que seja da família.
É né? verdade. Eu sou de Jonathan família, não Gabriel. sou filha. Olha, você está Isso. na lista da família aqui, não adianta, não tem jeito mais. Eu quero apresentar a vocês o Jonathan Gabriel, uma pessoa, como é que engraçado isso, né? Eu falo para você que Deus trabalha unindo as pessoas. A minha esposa faz ginástica, ela tem 60 anos, e ela faz ginástica lá no conjunto onde nós moramos, lá no Caxambi, e com a professora Andréia. E aí apareceu lá com um folheto. Eu até trouxe aqui no primeiro programa, quando eu te conheci. Olhei o folheto e tal, falei, rapaz, que coisa interessante. Ela falou, olha, Sérgio, eu achei interessante esse trabalho aqui. Foi um rapaz que ele esteve lá, deu uma palestra, e ele parece que é estudante de Direito, e esse foi o trabalho dele, de extensão dele. Eu falei, rapaz, cara, que legal. Aí eu vi as coisas que estavam ali, achei muito interessantes e tal, e trouxe para um dos nossos programas, aliás, até o primeiro, que o Luciano estava aqui, junto com a Vivi, foi isso? E tocamos no assunto, mas eu tentei ligar para ele, não tinha telefone dele, eu falei, não, vou trazer ele aqui, e consegui contactá-lo. Minha esposa pediu a Andréia e tal, a professora Andréia. Aliás, professora Andréia, um forte abraço, obrigado aí pelas excelentes imagens do trabalho que você está fazendo com a gente aí. Muito obrigado mesmo, tá, Andréia? Um beijo nessa galera toda aí do Caxambi. E aí o Jonathan, fiz contato, ele imediatamente agradeceu, falou comigo, falou, não, pastor, vamos lá sim e tal. E quando eu marquei, ele não pôde. E aí depois eu também não pude, mudou aquela questão de agenda. Eu falei, não, vai chegar o dia certo. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Deus marca os dias também. Até para isso Deus marca o dia. Então, Jonathan, eu quero te agradecer, Jonathan Gabriel. Pode ser parente, tá, gente? Pode ser parente. Pode ser. Pode ser parente. Jonathan, eu quero te agradecer, obrigado. Parabéns. Jonathan está cursando o 9º ano, não é isso? 9º período. 9º período? Isso. É o 9º período de Direito. Isso. E com certeza daqui a pouco é mais um causídico. Né? Você esteve essa semana num evento aí também da OAB, né? Depois vamos falar sobre isso. Dia da Mulher Advogada. Isso, muito legal. Aqui o Velha Guarda está participando. Jonathan, mais uma vez, prazer enorme te receber aqui. Obrigado. Vamos falar sobre esse trabalho que você fez. Botar um TCC não foi, mas foi um trabalho de extensão, né? Sim, sim. E aí vamos conversar sobre isso, por que você fez esse trabalho, como é que nasceu essa inspiração, por que ela veio e o objetivo. Qual foi o teu objetivo de fazer essa cartilha? Né? Que foi uma cartilha que você fez fazendo defesas ali sobre o idoso. Né? Sim. E isso é muito legal mesmo. Vamos ficar atentos. Lu, vida que segue. Vamos falar com meu amigo Afonso, que é o cara dos motoqueiros. Eu amo isso. Cheio de experiência. Ele já contou que ele também é cantor? Ele já falou aqui comigo. Mas eu vou deixar agora da mesa, né? Que nós falamos em off, o pessoal não ouviu. É verdade, foi só nos bastidores. Ele me entregou um monte de eu já sei como é que... De pérolas. Um homem acumulado de experiência, é um homem de bênçãos, né? É verdade. É um homem que tem muitas bênçãos. Afonso, muito obrigado também. Prazer enorme te receber aqui. É sempre verdadeiro. E eu fico muito contente que nós temos algumas coisas, principalmente do lado de grupos, né? Em comum. E isso é bom, isso é legal. Também para que nós possamos passar para o nosso público um pouco das nossas experiências, né? E você falou de moto. Eu, quando era garoto, eu morei um tempo em Poços de Caldas, sul de Minas. Conheço muito. Na adolescência, minha mãe teve um problema de saúde e como nós tínhamos parentes lá em Poços de Caldas é muito engraçado. Se tiver 150 negros, 149 são meus parentes. É tudo da família. É verdade. Então, nós fomos para lá, ficamos... Você tem uma ideia, a minha avó foi ama de leite do Walter Salles. A família Salles... O famoso Walter Salles? Do Valtinho. A família Moreira Salles, ela é oriunda da cidade de Poços de Caldas. Lá tem as termas, o nome das termas é Termas Moreira Salles, em homenagem ao avô dele. E o Valtinho, eles tinham problemas. Minha avó era cozinheira da família e é uma de leite dele.
Dele e do outro irmão, do mais novo, do caçulinha. Entendeu? Então, Muito bacana. a gente tem uma afinidade muito grande na cidade de Poços de Caldas. E eu passei uma parte da adolescência, estava no ginásio ainda, eu estudava no colégio chamado Pio XII, lá. E eu gostava muito de saltar rampa. Naquela época, não sei se você lembra da TT. TT 180. 180. Oh, Tinha a 150 e depois a 180. 180. E eu, Motor de 2 tempos. 2 tempos, eu treinava. Fumaçava demais, Pô, meu Deus do céu. TT toda torta. Você sabe que existe um motoclube chamado Os Fedorentos? É mesmo? Eles, TT? não é porque eles são motor de 2 tempos. Onde eles chegam aquele cheiro de óleo, de gasolina. Verdade. Esse negócio é uma coisa que... Eu subia para as montanhas, lá que a cidade ainda estava num nível de expansão ainda um pouco menos assim acelerado. Então tinha as fazendas e tal. Eu morava no centro, perto da igreja matriz, então a gente ia para a montanha. E ali eu comecei a treinar subida de rampa e pular rampa e tal. Até que um dia, num dos saltos que eu dei, eu inclinei a cabeça demais. Lembra que a TT tinha aquele ferro aqui, né? Tinha. Com espuma. Eu bati com o nariz ali. Mas eu nem me toquei. Quando eu parei e tal, que eu estou conversando, o pessoal disse assim, você está sentindo dor? Eu falei, não. Aqui estava dormente. Ele falou, tira o capacete devagar. Aí eu fui tirando... tem aquela queixada, o capacete. Eu bati com o nariz aqui naquele... Ela fez isso, pum! Conforme eu bati, isso aqui na hora inchou, né? Mas eu não senti, só senti que estava dormente. Estava inchado e tal, eu quebrei o nariz. Né? Eu fiquei com o septo há poucos anos. Agora é que eu botei, que ele veio para o lugar, mas meu septo aqui tinha problema. Nem sentia a dor, né? O sangue estava quente, né? Quente. E eu gosto muito de moto. Minha frustração na aeronáutica, quando eu me alistei, que eu queria ser batedor. Que aqui no terceiro comando... Quem não queria ser batedor? Todo motociclista. CD360, lembra? 360, tô lembrando. CD360. Você, na nossa época, vocês não estão fora do papo, não, mas tem que ouvir isso aí. 300 cilindradas. 360 cilindradas era a moto da aeronáutica. Eu fiquei por causa de 1 centímetro. Eu tinha 1,70, eu tinha que ter 1,71. Mas o tenente, eu dei um trabalho para o tenente tremendo, que ele falou assim, eu vou te segurar aqui, tu não vai sair não, que eu fui fazer uma piada, o nome dele era Tenente América. Não, Tenente Brasil, o nome dele, Tenente Brasil. E aí na hora que o rapaz perguntou assim, alguém quer falar com o Tenente Brasil? Aí eu, metido engraçadinho, falei, não, eu quero falar com o Capitão América. Só que ele estava atrás de mim. Nossa Senhora. Aí ele falou, que ele virou Hulk, né? Virou Hulk. Você é engraçadinho. Legal, vem cá, me dá a ficha dele aqui. Aí eu, por causa de 1 centímetro ele quer ser batedor? Eu vou fazer ele crescer esse 1 centímetro. Mas virou meu amigo, me expulsou, mandou embora com 6 meses. Ele falou, não vai dar aqui você aqui, que tu vai acabar com a minha carreira. Naquela época eu participava dos bailes de soul music que tínhamos no subúrbio. Como era bom. Muito bom, e aquelas coisas todas. Alô, Chris People? Fala aqui, boy. De Mundial. Eu participei ali, debaixo do viaduto de Madureira. Também. Você montava aquele sapato de verniz. A sola tinha que ser de couro, feita no... O sapato era feito no Sousa. Era feito no Sousa. Você deslizava. Só folheando. Oh, meu Deus do céu. Eu trabalhei na Light. Trabalhou na Light. Trabalhei na Light durante alguns anos. Primeiro, Sérgio e Luciano, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. É uma coisa que nos envaidece, né? Quando você é convidado para falar sobre uma coisa que você gosta, você não quer que acabe o programa. Tem que tomar cuidado com isso, que a gente vai falar que nem papagaio. Então você falou aí sobre coisas que são muito importantes, né? O prazer de você viver. O prazer de se sentir vivo. Eu vejo hoje em dia jovens que são velhos. E idosos que não são velhos. Simplesmente eles ficaram prateados com o tempo. E eles ficaram com uma energia impressionante. Então você vê, como você bem disse anteriormente, eu sou presidente de um motogrupo chamado Ganesha Motogrupo. Fala um pouco pra gente do Ganesha. Eu vou falar da história do Ganesha. Eu tenho uma grande afinidade por essa história indiana, não é que é uma coisa que
me traz muita coisa. Então, quando eu soube da história do Ganesha, eu fiquei vislumbrado, porque ele é conhecido como o removedor dos obstáculos. Mas antes dele ser o removedor dos obstáculos, nós somos deuses. Nós somos poderosos. Dentro de nós existe um Deus. Então nós temos que colocar esse Deus para fora. Mesmo com que as pessoas nos tratem mal, não deem o verdadeiro valor, mas cabe a você próprio se valorizar. Então quando você chega e você abre os olhos, você tem sempre que dizer, meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por eu estar dormindo numa cama. Muito obrigado por eu ter um teto. E muito obrigado por uma refeição. E muito obrigado por eu ter família e amigos. São coisas importantes. Família é uma coisa também que a gente não escolhe, mas amigos a gente escolhe, né? E no decorrer dos anos, eu sou muito grato pelos amigos que a vida me deu. Dentro do motociclismo, dentro da faculdade que eu fiz também, e principalmente dentro da música. Se a gente for falando assim, uma coisa, o assunto leva a outro, a música é outra coisa que empodera a gente, né? Empodera. Você usou a palavra certa. Empoderamento. Nós somos pessoas que nós somos capazes de tudo. Nós estávamos aqui conversando antes, né? Esse é um recado para vocês que estão aí do outro lado. Você é capaz de tudo, cara. Nunca deixe que as pessoas fiquem tolhindo os seus sonhos. Isso aí. Você tem que pensar grande, tem que pensar alto, tem que pensar que você é todo-poderoso. Porque o todo-poderoso está do seu lado. É o nosso Pai maior. Ele que nos orienta, ele que nos dá esse dia a dia. Então nós temos que estar aí convictos e todo dia agradecermos pelo pão de cada dia. Verdade. E pela vida que nos é dada. Então é isso aí, Sérgio. Se deixar falar, rapaz, você não vai mais falar aqui nesse programa, não. Você me corta, por favor, porque o assunto é tão importante. É isso. A emoção toma conta da gente. Outra coisa que você falou também. Eu uso sempre uma frase que eu levo há anos já, é que a verdadeira identidade não está naquela cédula que antigamente você tirava, era no Instituto Félix Pacheco, tá lembrado? IFP. A verdadeira identidade está aqui. A idade que você tem. Verdade. Você se sente jovem, você se sente alegre, você valorizando os teus amigos, você valorizando principalmente a tua companheira, que é o esteio de uma casa. A mulher, ela tem o poder de poder levantar um homem ou abaixar um homem. Então nós temos que ser sábios na escolha, pedir sempre que Deus nos coloque uma adjuntora. A mulher certa no nosso caminho, né? Porque muitas aparecem, né, Sérgio? Você sabe disso. Muitas aparecem, mas chega aquela que faz... Você tocou meu coração, meu amor. Acabou. Essa aí, acabou. Então o conselho que eu dou para as pessoas, amem. Isso aí. Amem. Boa. Se deem. Abram seus corações. Pensem bastante e tomem as decisões certas. Porque a vida passa num instante. Ontem, eu estava com 15 anos, agora eu estou com 72. Eita, 72, bem vivido. Lá na certidão de nascimento. Agora na disposição, acho que eu tenho uns 35. Olha aí. É isso, né, Jonathan? Então você que fez um trabalho de extensão, falando exatamente sobre o direito dos idosos. Primeiro, explica pra gente quem é o Jonathan e por que, Jonathan, você escolheu fazer um trabalho sobre idosos. O que te inspirou? Então, o tema idosos está incluído no curso de Direitos Humanos, que é Grupos de Vulneráveis. Então, existem alguns temas. Porém, os idosos, eles me chamam a atenção pelo seu crescimento. E eu sou um homem que costumo conversar bastante. Eu ouço muito meu pai.
Meu pai não é um idoso ainda, tem 56 anos, mas tá chegando. Faltam Já 4 anos. é. Ouço meu avô, né? Converso bastante com meu avô. Então, eu gosto dessa conversa, estou aqui me divertindo com vocês, né? São pessoas mais velhas do que eu, com muitas histórias, né? Como estava conversando com o Afonso, ficamos 1 hora conversando. 1 hora é pouco, né? E ele me contou muitas histórias. Quando eu estive no projeto Vida Ativa, né? Ouvir muitas pessoas. Então, essa aproximação que eu tenho com esse grupo de pessoas, eu trago de casa. Né? Hoje o meu pai está numa missão, por exemplo, eu falo para ele, pai, essa é a missão mais importante da sua vida, militar, mas hoje ele cuida exclusivamente dos meus avós. Então, eu tenho... a minha avó, ela está sofrendo um pouco com demência, Uhum. e o meu avô, ele vem de muitas guerras, com câncer e tudo mais, e eu aprendo isso dentro de casa, né? Então, por isso, da minha escolha, foi muito fácil. Eu estou vivendo essa guerra junto com meu pai, né, e com meus avós. Minha mãe hoje está sofrendo também de câncer. Então, por isso, da minha escolha, né, desse grupo de idosos. Perfeito, perfeito. Olha, coisa linda. E é muito interessante, está né? nessa área de terapeuta, né? Essa questão da demência. A gente falou aqui no primeiro programa, né? Foi. A senescência, não é isso? E a demência. Inclusive, nós já fizemos o convite, né, para a esposa do Afonso, que ela faz esse tratamento com demência. E no primeiro programa, no segundo programa, nós falamos da importância de ensinar e da educação da família também, né? Foi. Para a gente valorizar. E foi bem tocante isso que você falou. Pai, você está na melhor missão, porque verdadeiramente é, né? E batendo os papos aqui e ouvindo, a gente realmente entende isso. Só quem conviveu e convive com pessoas com mais maturidade e consegue entender isso como presente, sabe o que realmente é. Então, eu também me sinto agraciada de poder ter essa oportunidade também, né? Fui criada com a minha avó, então eu já gosto muito de estar no meio de pessoas mais maduras e é um presente mesmo. Quando você consegue entender isso, e na semana passada nós falamos, né? Que existe uma valorização e uma desvalorização. Então, quando não se tem uma educação, se desvaloriza o idoso como se ele tivesse velho. Agora, quando você entende o real propósito da vida, a importância e tem bons valores, você consegue entender isso como presente e aprender muito com eles. Sim. Porque você entende que eles estão valendo muito mais. Eles são mais maduros, né? Nós não precisamos, quando temos bons conselhos, estamos ao lado, a gente não precisa de passar por caminhos que eles já passaram, né? E então isso realmente é um presente. E as experiências, né? Sendo elas profissionais, sendo elas emocionais, em todos os aspectos. Então, boa escolha que você fez. Excelente. Tenho certeza que, além de todo o aprendizado que você teve, as experiências vão ser, né? Que você já vivenciou aí, fazendo o trabalho, mas também pegou bagagem para conseguir desfrutar ainda mais das figuras, né? Dos maduros jovens. Nós já somos jovens há mais tempo. Jonathan, deixa eu vou retomar essa tua questão do projeto, que isso foi um projeto muito interessante, mas eu quero fazer um alerta aqui. Você tocou num ponto muito bacana quando você fala que você está com teu pai na luta com a sua avó. Sim. A tríade que forma aqui por uma questão muito importante. A maioria das pessoas, tenho ouvintes, pessoas, telespectadores que nos acompanham, né? Das mais variadas religiões. Aqui o programa ele não é religioso. É um programa que ele tem um fundo espiritual, porque eu não sei fazer nada que não dê honra e glória ao meu Deus. Se eu fizer algo que eu vou desonrar meu Deus, eu prefiro não fazer. Então eu tenho, se eu quero a bênção do meu Senhor, eu tenho que usar o meu potencial para glorificar esse Senhor, ao qual é o Senhor da minha vida. Então, eu tenho
visto a questão dos jovens, porque também passo isso até em casa, e eu posso falar com maestria sobre honrar pai e mãe. É um dos 10 mandamentos escritos na palavra de Deus. E é o primeiro compromisso. E aí, eu quero deixar uma pergunta aqui, eu não vou respondê-la. Próximo programa, talvez eu responda, vai depender dos nossos ouvintes, que talvez você nunca parou para perceber. O 4º mandamento fala do Shabat, do dia de descanso. O 5º mandamento, honrar pai e mãe. E o 6º mandamento, não assassinarás. Pergunta, por que é que honrar pai e mãe vem depois do Shabat e antes de não assassinarás? Deus não faz nada por acaso. Deus, eu gostaria que os cristãos, os crentes, os católicos, procurassem estudar sobre isso. Aí, famílias, filhos, pais, mães, vão se ligar em algo muito importante, mas muito importante, porque aquele que não honra seu pai e sua mãe não é digno do reino. Você pode ter, mas eu sou bonzinho, mas eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço, eu aconteço, mas você não honra a sua identidade. Só existe um bom. Então, irmão, vai pagar preço. Pode ter certeza. E você e teu pai estão de parabéns, teu pai, tua avó, teus avós, porque olha a geração. A segunda geração da família tem um entendimento de honrar. Sim. Sabe, isso é muito lindo esse processo. Falo isso porque Deus me permitiu, com 67 anos, conhecer a minha 3ª geração. Eu tenho filhos, eu tenho netos e tenho bisnetos. Sabe? E aí isso me dá uma clarividência da questão do honrar pai e mãe. Tanto eu quanto minha esposa, ela honrou muito o pai dela, até o último suspiro dele, e eu sempre honrei os meus pais. Então, o fato de que teus dias serão prósperos e felizes, pelo menos comigo eu estou sendo próspero e estou sendo feliz. Então, eu acho que tenho certeza, é uma promessa que se cumpre. Sim. Mas é preciso que você entenda o peso dessa promessa. Não é só o cuidadinho de você fingir que você ama o papai e a mamãe, e aí depois tu vai lá no banco para sacar o dinheiro do velho da aposentadoria. Eu vejo que são escolhas, né? Quando a gente fala honrar pai e mãe, eu enxergo isso como uma forma de amar. E amar é uma escolha. Eu escolho amar o meu pai, eu escolho amar minha mãe, eu escolho honrá-los. E honrar não são só com palavras, né? São as atitudes, são as minhas escolhas, né? Porque eu posso desonrar o meu pai envergonhando ele. Exato. Com algo que ele me ensinou e eu faço ao contrário. Ao contrário. Entendeu? Então, meu pai é um homem muito honrado, né? Principalmente, não só dentro da minha casa, mas eu acompanho meu pai, ele, como eu falei, militar, ele se aposentou. E todas as vezes que eu fui ao quartel, eu gosto, e todos os amigos do meu pai sempre honraram meu pai. Meu pai ganhou algumas premiações. A última que ele recebeu, ele está morando não foi no Pará, que ele recebeu essa honraria. É a máxima do posto dele, eu não me recordo o nome, mas é da Cruz, algo do tipo. Mas enfim, eu falei, pai, parabéns. Eu estou acostumado a ver o senhor sendo honrado, né? Porque o senhor é um homem muito honesto, um homem responsável, né? E assim como eu disse no início, eu converso muito com meu pai. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Quais são as idades? 9, 8 e 5. Todos a escadinha. Masculinos, todos? Não, são 2 meninos e uma menina. A menina, tadinha dela. É nada, se deixar ela controla tudo. É o instinto dela mesmo. É o instinto dela mesmo. É o instinto. Ela é uma princesa, ela ama maquiagem. Ama maquiagem, dançar. Que bacana, que bacana. E meu pai, eu converso muito, principalmente com criação com meus filhos. Meu pai sempre... eu levo a criação do meu pai
para eles e eu converso, poxa, pai, tô com essa dificuldade, o Lucas tá fazendo isso, aquilo. Bacana. E meu pai sempre me orienta, eu ouço muito. Como eu disse, eu converso muito com pessoas mais velhas, pastores, líderes, e eu vou conversando com eles e vou aprendendo. E você tá no caminho certo, tá? Obrigado. Está no caminho certo. Conversar com os anciãos. Quando a Bíblia fala de sábio, você procura um homem sábio, ela está falando de homem ancião. Ela está falando do idoso. Que, como a doutora falou aqui, um cego não pode guiar outro cego porque os dois vão para o buraco. O ancião, ele já passou pelo que você está passando e ele sabe como te conduzir. Exatamente. Ele só pode ensinar o caminho que ele já passou por ele. Sim. Então, se nós, e aí eu coloco o Cortês nessa conversa, porque nós já passamos por caminhos que talvez você não precise passar por ele se você nos ouvir. Sim. Agora, você tem o livre, Arbítrio. Exatamente. você pode querer e não querer. A escolha é sua. Eu falo muito isso pro meu filho caçula. Tudo que eu falo, ele se contrapõe. Eu digo para ele, é problema seu. Eu enfiei a cara. Errei. É que você quer. Eu te disse. Já te dei a planta. Já te dei o bizu. Não quer? Faça do seu jeito. É isso aí. E aí eu digo para ele, eu só vou chorar uma vez. Só vou chorar uma vez. Então a gente... esse programa, a finalidade dele, o propósito desse programa é exatamente mostrar que o idoso não é mobília. Não é mobília, porque as famílias pegaram a nós, as igrejas estão pegando os idosos, e eu falo isso porque eu vivo isso. Na minha igreja eles não têm condições de fazer isso comigo por um motivo muito simples, Deus me honra e me bota acima. Então eles têm que abaixar a cabeça e me ouvir, querendo ou não, gostando ou não. Porque eu levo aquilo que Deus me dá, entendimento. Quer ter um entendimento? Eu falo. Não quer ter? Irmão, vai ler, vai estudar, vai pedir a Deus a orientação que Ele te dá. Salomão deixou escrito lá. Não te estribes no teu próprio entendimento. Se você está com dúvida, peça que Deus dá sabedoria, Sim. entendimento, discernimento. Ele dá. É preciso que você peça. Não é isso? Sim. Se ele botou o ancião ali para que você orientar, né? possa ser orientado, aí as igrejas dizem, fulano é chato. Aí bota no cantinho, não tira daqui, porque o importante é o dízimo. A gente está indo pelo caminho muito errado. Mas isso é uma distorção de valores Muito do grande. mundo. Muito. Em todos os aspectos, né? Isso é uma distorção, não é só na igreja que acontece, é no meio profissional, muitas vezes familiar também. Hoje está sendo distorcido, né? Os valores reais estão sendo perdidos. E aí é importante esse podcast, a voz de cada um, para todos os dias reforçar isso, que é importante esse valor, né? De trazer o que realmente eu vejo assim, tem reportagem, matérias diárias, sempre as pessoas mais coerentes falando o que é certo agora ficou errado, o que é errado agora ficou certo, e de fato né? E nós assim, né, gente, eu também já tô com 41, já tô chegando. Tá novinha. Tem bastante. Já tô chegando, assim, lógico que eu não sou boba, eu fico colada com quem vai me fazer chegar melhor, na melhor idade, não é verdade? É lógico. Mas isso é uma coisa que acontece em todos os lugares. E cabe a nós fazermos esse... remexer um pouquinho, né, amor? Fazer essa panela sacudir um pouco, né? Eu falei isso ontem com o ator Cosme Santos, não sei se vocês lembram dele. Ele fez muitas novelas na Globo e tal, e ele trabalha hoje em dia no Sindicato dos Artistas. E ontem, quando eu cheguei do velório do Haroldo Santos, do Haroldo Costa, eu fiquei meio chocado com as coisas que eu vi, e aí eu conversando com ele, falei, Cosminha, a gente precisa dar uma sacudida, cara. Estão botando a gente como mobília, sabe? Já não tem mais nada para falar, não tem mais nada para dar, e eles estão se perdendo.
porque eles não querem ouvir os mais velhos. Eles não querem, pelo menos, dizer assim, poxa, deixa ele falar para mim ver o que eu posso extrair daí, que eu posso fazer. Exato. O restante eu jogo para lá, mas o que é bom eu retenho e boto no bolso. Nem isso eles querem fazer. Eles cercear, não fale. Eu prefiro não te ouvir porque teu papo é chato. Sabe? Então eu prefiro ser o chato, mas que eu vou continuar falando. Que eu vou continuar chamando, sabe, a minha galera para estarmos com pessoas como você, Jonatas, que eu não conheço seu pai, quero parabenizá-lo pela criação, né, e dizer a você que muito obrigado por você ter pensado desta forma. Muito obrigado porque você está levantando uma bandeira preciosíssima que nós precisamos. Porque, cara, eu estou cansado de ver idoso ser maltratado. Eu percebi uma expectativa que eu já havia antes do trabalho. O idoso, ele é uma vida ativa, entendeu? Ele, como o senhor falou, pensamento que algumas pessoas entendem que ser uma mobília, porque estamos no mundo tecnológico. E o idoso não consegue criar um e-mail, o idoso não consegue fazer algumas coisas. Calma aí. Essa tecnologia, esse avanço, ele é recente, né? Então, vamos lá, até chegar a esse ponto, a pessoa já viveu muitas circunstâncias, como o senhor já mesmo disse. Enquanto nós enxergarmos, olhar com esses olhos, que o idoso não tem vida ativa no sentido de contribuição, nós vamos para um caminho pior. Por exemplo, lembrando do Japão, né, que é um dos países onde se tem... Japão e China. Expectativas de vida são altíssimas, entendeu? Né, onde honra, sim, as gerações. Você está sempre honrando o pai, mãe, os avós, o nome da família. Né, e aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Né, aí o que acontece? O que eu já presenciei, inclusive, fazendo esse trabalho, eu presenciei isso com um rapaz que estava trabalhando comigo. Né, trabalhando lá comigo, eu chamei a atenção dele. Falei, rapaz, ele falou assim, cara, eu não dou assento. Eu falei, como é que você não vai levantar para a senhora, cara? A senhora tá cansada. Você não vai levantar para ela sentar? Ele falou, não, cara, tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Aí eu falei, rapaz, vou falar de novo com você. Cara, levanta. A senhora tá cansada, rapaz. Eu conversei com ele, aí ele não levantou e tudo mais, já estava em pé. Aí no dia seguinte eu falei, cara, você me fez passar uma vergonha. Sabe por quê? O direito de todo mundo tá sendo... Olha só, se for conversar com o direito, eu vou amar conversar contigo sobre o direito. Porque assim, a prioridade, sabe o que a palavra prioridade não é sua. Tá? Então assim, na verdade, a gente tem que conversar sobre direito, a gente tem que conversar sobre educação. É verdade. Sabe, porque hoje, por exemplo, se eu pegar minha casa, os meus filhos não são criados somente com telas. Mas a falta da convivência com pessoas acabam gerando esse tipo de gente. Verdade. Então, assim, você exclui a convivência dos avós. Por exemplo, hoje meus filhos estão na casa dos avós. Né? Eu estou aqui com vocês e estão na casa dos avós. Exclui-se a convivência com os avós e coloca uma IA para cuidar do seu filho. Coloca uma sequência de filmes, uma sequência de jogos, uma sequência de coisas, onde ele vai crescer naquela situação e não vai ter esse contato, né, com as pessoas, não vai saber conversar, não vai saber lidar, né? Então, assim, quando eu paro para ver, para enxergar, vamos falar de grandes empresas. Nossa, tem pessoas ali com 30 anos de carreira comandando aquela empresa. Né? Então, tem pessoas ali que sempre existe um conselho. E o conselho não são de jovens. Uhum. O conselho não são de jovens. Quando eu fui no projeto Vida Ativa, eu encontrei uma senhora de 94 anos, se eu salvo engano, que até fiz um vídeo, a André fez um vídeo, ela fazendo polichinelo. Uhum. Eu falei, gente, ela tá fazendo polichinelo. 94 anos. 94, né? Eu falei, gente, é uma... Eu com 67 não levanta. Não leva... É o que o Afonso falou, tá aqui, ó. É Se você começar a interessante. trabalhar isso, daqui a pouco você está levantando peso igual o fisiculturista. É interessante, é o seguinte, eu vou até fazer um convite aos empresários, vocês, empresários que não estão investindo nas pessoas da melhor idade, vocês estão perdendo um segmento muito, muito,
muito importante, tá? Rentável, né? Rentável. Rentável. Vamos fazer o quê? Vamos fazer reuniões, vamos fazer bares temáticos. Acontece o seguinte, geralmente quando eu saio com a minha moto, meu capacete é todo fechado, né? Então minha moto é grande. É uma, Qual é? uma Big Trail, é uma Royal Himalaia. Eita, Royal Himalaia. que legal. Então quando eu tiro o capacete, eles vão pensar que vai ver aqui um camarada de Garotão. cabelo preto, vê um camarada de cabelo branco, barba branca, não é? Grisalho. Grisalho, tudo isso assim. Então, gente, eu vou te contar uma coisa. O segmento que tem, eu estou olhando para vocês propositalmente, tá? Esse segmento é muito grande, está muito mal trabalhado. Outra verdade. coisa também, vamos cantar. Eu participo, Sérgio, de vários campeonatos de karaokê. Ah, que legal. Já ganhei muitos, tá? É mesmo? Já ganhei muitos. Olha aí, ó. A Luciana sabe disso. Estamos recebendo um campeão aqui, a gente não sabe. Mas você sabe por quê? Nós cantamos, a voz, é claro, mas eu recebi elogio, até mandar um abraço para Débora, lá no Garage 559, que ela falou que Onde é? Pode falar. aqui na Lapa, Legal. aqui na Lapa mesmo, Garage 559, ela falava que eu cantava diferente, eu cantava com alma. Então isso vem daqueles cantores que Sim. cantam, porque o que eu cantar Ô, é Silva. a interpretação de uma música. Você está interpretando aquilo que está sendo dito. Então você bota a alma, você bota o gestual, você vibra, o teu coração palpita imensamente. Então isso, cantem, saiam de casa, andem no calçadão, se não tiver calçadão, andem na estrada de chão batido. Façam exercício, movimentem-se, porque isso é que faz a alegria da vida, é você se sentir jovem. E quando alguém tentar te menosprezar, fala o seguinte, meu filho, espero que você viva pelo menos a metade que eu vivi. São frases que são impactantes, né? Que são impactantes, né? Refletir, né? É justamente. Eu já vivi muito, eu já tenho experiência disso, tenho experiência daquilo, e sei lá se você vai ter a chance de viver o que eu vivi. Então o recado é esse, vivam intensamente, vivam a cada minuto, sempre trazendo alegria e sempre agradecendo a saúde que lhe é dada, a disposição que é dada, a coisa mágica que é o abrir os olhos. A gente não dá a mínima noção para isso. Você já reparou? Quando é interessante, você está dormindo, abrir os olhos, e você, é como se você tivesse morrido, e você acordou. Mas esse aqui é o detalhe, você morreu. Você morreu. Porque a tua alma, Justamente. ela retorna para quem de direito. E ele diz, devolvo ou não. Não é? Por isso que o judeu nos ensina que quando a gente senta na cama, a gente tem que fazer a primeira coisa, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E a gente usa 8 palavras em hebraico que diz isso. E a primeira da frase é, dou graças perante ti, rei vivo e eterno, que devolveu-me, restituiu minha alma com misericórdia, porque grande é a tua confiança. Confiança em quê? Em nós. Então, se ele devolve, é porque ele confia naquele que ele está devolvendo. Justamente. Olha só que coisa linda. Justamente. Olha Vou só. te contar uma coisa. Pode se renovam a cada dia. Cada dia. Ô, Sérgio, eu estava com uma expectativa muito grande nesse podcast de hoje. Que bom. Tava assim. Por quê? Porque eu falei... me perguntava, tá eu certo? falei, tá certo, tá? Eu fiquei ansioso, né? Que nem aquele garoto que vai ao encontro com a namorada, vamos dizer assim, fiquei ansioso. Mas depois, eu cheguei aqui, eu vi um ambiente tão gostoso, uma coisa tão descontraída. Graças a Deus. Parece que eu tô assim... Tu não elogia muito, não? Parece que nós estamos... Não, porque nós estamos num ambiente, os infiltrados. Os infiltrados. Tem uns caras com negócio de preto e vermelho, caramba. Então, isso é infiltrado, isso toma o crime... Mas eu vou discordar, preto e vermelho é o que vai. Mas tudo bem, mas eu tenho uma filha vascaína também, e tudo bem. Importante é que todo mundo... É importante isso aí. Então eu queria primeiramente agradecer a Deus muito. Essa dádiva de estar aqui, e principalmente falando assuntos tão gostosos. Falamos sobre educação. E veja bem, e você que é idoso, valorize-se. Quando estiver em algum local,
saiba impor os seus direitos. Autoridade ao falar. Autoridade, não chegue lá toda a câmara. Não, chegue com o peito aberto. Eu queria isso. Porque a pessoa fala, poxa, o pessoal tá ali com todos os direitos. Porque nós já vivemos muito. Se hoje em dia existe toda essa tecnologia, é porque alguém, muito nos primórdios, estava ali malhando o ferro numa bigorna. Não é? E hoje em dia, quem faz esse trabalho da bigorna é o computador. E foi o homem que criou o computador. Perfeito. Então você veja bem como é que são as coisas. Tem toda uma construção. Então, se hoje em dia a gente passa pelos viadutos, pelos túneis, é porque alguém estudou muito para poder fazer aquele túnel, para poder edificar aquele viaduto e poder fazer o que nós temos tudo hoje em dia. Se os jardins florescem hoje, é porque alguém pegou aquela terra agreste, aquela terra que estava ali úmida. Foi lá aquele senhorzinho de chapeuzinho e jogou um baldezinho de água e foi indo. Aí veio um camarada e falou, peraí, se eu não pegar um balde d'água e se eu pegar uma mangueira e ligar o motor, aí foi inventada a irrigação. Vê bem como é que são as coisas, né? Como é que as coisas vão indo. A engrenagem vai se encaixando. Mas isso graças a quem? A Deus, que nos dá inteligência, e o homem que escuta essa voz e bota em prática. O homem isso é importante. Ele é acumulado de bênçãos. É acumulado de bênçãos. Mas eu quero fazer uma pausa agora Vamos sim. Para a gente tomar uma água, tomar um café. Afinal de contas, os idosos precisam se abastecer. É isso aí. Vamos nos abastecer, mas a gente já volta já com Velha Guarda, podcast Papo Sem Rodízio. Voltamos já. Sabe aquele momento em que bate a fome ou a vontade de comprar algo rapidinho, mesmo de madrugada? Na De Noite, você encontra tudo o que precisa, a qualquer hora do dia. Pães fresquinhos, café na hora, lanches doces, bebidas e uma mercearia completa para facilitar sua vida. Passou perto? Entra. Precisou agora? A gente está aberto. De Noite, sempre pronta para te atender. GS Associados, consultoria especializada em certificações para sua instituição, projetos, requerimentos e prestação de contas. Fale com Georgia Cristina e garanta sua segurança e agilidade nos seus processos. Olá, eu acredito que você já entendeu que o mercado que estamos trabalhando, ele está ampliando a cada dia. E você pode fazer parte disso também. Venha divulgar sua marca, sua empresa, você aqui no podcast. Vai ser um prazer ter a sua marca, vai ser um prazer ter você aqui conosco, ampliando as fronteiras do seu negócio. Estamos de volta com o nosso podcast. Velha Guarda, Papo Sem Rodeios. Aqui, o nosso papo é reto. Se liberdade para espinafrar, não tem elogio certo. Não vale. O negócio é ter o direito de criticar. E aí é que está o grande barato. Luciana, você esteve num evento. Sim. Um evento da OAB, Ordem de Advogados do Brasil, né? Coisa maravilhosa, que agora aqui no Rio é comandada por uma mulher. É, uma mulher. Então, conta pra gente aí. Doutora Bárbara Ills. Ela é a presidente da vice-comissão, não é isso? É, exatamente. Vice-comissão de mulheres. E ela fez um evento ontem, organizou, né, um evento com várias palestrantes e foi, assim, sensacional. Eu até fiz uma colinha aqui para agradecer, que no finalzinho do evento, da doutora Simone Amara, da doutora Sueli Beatriz, né, e a doutora Bárbara, que foi a idealizadora do evento e a idealizadora também de todo o projeto de ontem, que foi um projeto que falou muito, me chamou muita atenção, né, que é esse assunto de mulheres, mas também falou sobre a mulher idosa. Então foi muito bacana. Eu quero agradecer a doutora Ana Basílio, que é a primeira vez que o Rio de Janeiro tem uma mulher presidente. Da OAB, doutora Ana Basílio, gente da melhor qualidade. Vou marcar para trazê-la, eu vou correr atrás disso. Trazer a doutora Ana Basílio aqui junto
com a nossa querida e eterna doutora Ivone Caetano, a primeira desembargadora negra do Rio de Janeiro. Ivone Caetano, que eu tenho o maior carinho e respeito. Ontem ela foi vamos muito para trazer as citada, duas então. aqui. Vamos, a doutora Ivone foi muito citada ontem, inclusive, que ela abriu caminho, né? Deu caminho. Só que ontem foi um dos bate-papos das pautas, que a doutora Ivone abriu o caminho, mas tem que continuar passando nele, né? Porque ontem foi algo assim, não é pra gente só se conter em, olha ali, um exemplo pra gente, mas eu também quero estar aqui nesse exemplo e também ser uma dupla, né? Não é só ser, olha, aquela pessoa foi uma referência para mim, ela abriu o caminho. E uma das pautas interessantes também foi essa questão do abandono. Falou-se sobre a violência contra a mulher e a violência contra a mulher idosa. E não foi uma violência do marido que bateu ou do filho, mas a violência no sentido de abandono, porque existem vários tipos de violência, né? Tem a violência emocional, a violência que é a psicológica, tem a violência patrimonial, que também não é muito falada. Geralmente se fala mais da violência física, né? Mas essa violência que é a emocional, ontem falou muito, que é a psicológica e a patrimonial, que muitas vezes está sendo mais trabalhada agora, que foi deixada de lado um pouco, né? E nesse quesito do idoso, porque o abandono também é uma violência, né? Onde especificamente falou sobre mulher, porque foi uma pauta de mulher, mas aí a gente traz isso para o idoso em si, né? Que é uma violência abandonar o idoso. E hoje, como nós estamos nesse bate-papo aí, e com muitos valores, né, de família, é muito gostoso, e a gente já deixa esse recadinho aí, né, filho, neto, você que está vindo nessa geração agora, que tem um pai, que tem um avô, Perfeito. ou até um vizinho, né, Perfeito. uma pessoa da sua igreja, que às vezes ela é sozinha, deixar essa pessoa de lado também é uma forma de violência. Então vamos realmente fazer a diferença, né? Isso é muito importante. Fazer uma coisa que o Afonso falou hoje, mas é na prática, como você falou também, né? Que é amar mais, e não só com palavras, né? Realmente. Você está falando da questão da violência, eu me lembro agora que está também crescendo muito o tipo de violência com as idosas. Atenção, se liguem. A questão dos galãs. Foi falado. Os caras vendem. E elas estão carentes, estão na beira ali de cair. Alvo fácil. Alvo fácil. Inclusive, foi uma pauta ontem. Foi. Na questão das idosas, que é algo que foi para todo mundo, mas falou especificamente que você falou certinho, tá crescendo com principalmente idosas, porque fica carente, aí já vem os galãs com promessas na internet, aí muitas vezes a falta não é nem acessibilidade, até do domínio mesmo, né? Ela está entrando e acaba se tornando vítima fácil para essas pessoas, né? E uma doutora, ela falou e deu o exemplo até da mãe, que ela ficava sempre de olho, porque é uma violência emocional também, que vai trabalhar a questão do patrimonial, mas é uma violência emocional, porque querendo ou não, a idosa está vulnerável, muitas vezes perdeu um ente querido, ou o marido, e aí ficou ali sozinha. Eu tive contato com alguns idosos que eles falavam assim que, eu só quero conversar. E eu lembro que quando eu fui telemarketing, que foi meu primeiro emprego de carteira assinada, como menor aprendiz, eu vendia muito para os idosos. E eu descobri uma forma de vender para os idosos na época. Foi meio nato, assim, por quê? Porque eu batia maior papo, deixava eles falarem, e aí eles compravam, porque realmente gente, eu fui entender isso depois, porque o idoso, ele é muito carente de conversar. Verdade. Até porque, e principalmente agora, né, que essa geração, cala a boca, não quer dar ideia. Eles querem aqui, é isso aqui que eles querem. Então, o Se idoso você fica fecha carente desse padrão, de conversar, aí se torna alvo fácil para os aproveitadores, né? Que vem aí na internet e até em outros lugares caso também. Que o cara se passou pelo Arnold Schwarzenegger.
E a tadinha da idosa. E ela embarcou nessa, que Foi. estava falando que era com o próprio Arnold. E aí É ele verdade. tirou o que pôde da mulher. Eu conheci uma recentemente em uma viagem para BH e eu fiquei assim com meu coração partido, porque também você vai falando e dá os toques, mas não é assim de uma hora para outra para a pessoa Que a conseguir pessoa entender, né? Ela- Que ela tá indo por um caminho que às vezes é perigoso. Então tem que ter, ontem falaram muito sobre isso, porque tem que ter essa consciência mesmo de falar e não é só falar corrigindo. Porque o idoso também, ele chega a uma certa idade que ele fica, a gente falou isso semana passada, né, no podcast anterior. Ele começa a voltar à infância, assim, a gente mais novo aprende com o idoso, e o idoso começa a ficar mais puro também, assim, em alguns aspectos. Então, às vezes, ele volta, assim, na parte da inocência, né? Então, ele fica meio, não vê maldade em algumas coisas, chega uma certa idade, ele começa a Ele ficar fica mais puro. Na Isso. verdade, ele quer acreditar naquilo. Então, isso. Ele quer que aquilo que está sendo dito seja real, que seja valorizada. A mulher gosta de escutar, você é linda, você me traz felicidade. Quem não gosta de ser elogiado? Verdade. Verdade. Quem não gosta de ser elogiado? Então, uma coisa que você vai ali justamente no psicológico da pessoa. Então, uma coisa que eu vou te falar uma coisa. Se as pessoas abrissem alguns estabelecimentos só para escutarem os idosos, acho que ficariam ricos. Verdade. Só como se fosse quase um consultório sentimental. Seria um psicólogo, né? Porque o idoso, ele sente vontade de dizer alguma coisa, mas ele não tem com quem falar. Ele pode tentar ir no espelho, falar com o espelho, mas o espelho não vai ter o retorno. Então ele está querendo feedback. É o que não existe. Então você vê hoje em dia, o neto está no celular, a avó está falando, mas ela não está nem olhando nos olhos. Então não existe troço. Imaginando qual é o papo. Nem... Amigos, não existe troço mais gostoso do que você olhar nos olhos de uma pessoa. Poder conversar. Fala que eu te escuto. Tem até um programa. Tem um programa disso aqui. Madrugada? Né? Fala que eu te escuto. Então, se você... Por isso que de vez em quando você vê... Vou até mudando um pouquinho a prosa. Homens não muito bonitos com mulheres lindas e maravilhosas. Por quê? Elas não querem a beleza física. Não. De primeiro, sim, a beleza física é importante, mas depois a beleza física se torna uma segunda etapa. Elas querem escutar, o que elas querem escutar? Palavras de carinho, Sim. palavras de afeto, Querem se palavras sentir protegidas verdadeiramente. protegidas, Isso. acolhidas. Amparadas, A acolhidas, palavra exato. é acolhimento. Acolhimento. Quando você consegue isso, a mulher vai ser fiel para você a vida inteira. Então elas estão querendo ser acolhidas, elas estão querendo ser amadas. E para ser amado, pode ser amada com 30, 60, 70, 80, 90 anos, que a mulher sempre vai ser mulher. Sim. E cabe ao homem ser o guardião dessa mulher. É isso aí. O que não acontece hoje em dia. Hoje em dia. Doutor Gabriel, vou chamar de doutor Gabriel, porque Ah, Já obrigado. está consolidando já. isso. Com as novas, a lei atual, dentro da nossa Estatuto do Constituição, Idoso. o Estatuto do Idoso e tal, eu acho que esse ponto, ele existe, mas não é adotado, não é vigiado, não é executado. Né? O senhor acha que os políticos do nosso país, tenho até vergonha de falar isso, mas os políticos do nosso país deveriam estar mais atentos, Incentivados. mais incentivados a botar, fazer valer os direitos. Então, quando a gente fala em fazer valer o direito, quem precisa fazer valer o direito é a pessoa a qual é concedido o direito. Né? Lógico que o Estado, ele possui o dever, né? E ele precisa cumprir o seu dever. O Estatuto da Pessoa Idosa coloca diretrizes, objetivos e onde o Estado deve ir. Porém, não é apenas o Estado o dever de cuidar da pessoa idosa, é dos seus familiares também. Por exemplo,
se um filho, existe um idoso e um filho, e esse idoso ele está passando por um momento complicado em sua casa e seu filho não mora lá com ele. E vamos dizer que ele está passando por necessidades. Cabe ao filho a obrigação de cuidar do seu pai. Entendeu? E o idoso, ele pode, inclusive, solicitar pensão alimentícia. Para os filhos, não é isso? Isso. Foi uma lei que foi aprovada até pouco tempo, não foi? Se não me engano, 2019. Não me falha a memória. Mas o que acontece? Quando eu conversei com as pessoas no Projeto Vida Ativa, eu percebi, inclusive coloquei isso no meu trabalho, o desconhecimento. Entendeu? Então, Os nossos direitos. Dos direitos das pessoas idosas. Então, eu quis compartilhar um pouco na cartilha para eles se atentarem aos seus direitos. Eu selecionei a direito à vida, saúde, acesso à justiça, transporte. Né? A maioria das dúvidas e interesses eram a respeito do direito previdenciário. Né? Então, como é que eu faço a questão de aposentadoria e tudo mais? Ou então, eu tenho direito ao BPC, né? Não. Então, esse tipo são algumas dúvidas frequentes. Mas não existe só apenas isso. O idoso ele tem direito ao cuidado do Estado. Por isso que existe o CRAS, né? Que né? O que acontece? O CRAS ele tem ali a sua função de assistência social de amparar os idosos em suas residências, em suas localidades ali próximas, para que ele não tenha que, por exemplo... E no posto de saúde, né? Ou então hoje. Sim, sim. Né, sempre tem um bairro, por exemplo, o Projeto Vida Ativa ali tem o CRAS do Caxambi, entendeu? Então, que está sempre dando assistência. Só que falta o conhecimento dos idosos, que deveriam haver mais palestras. Por exemplo, essa cartilha que eu elaborei, né, e distribuí para eles, foi só um pequeno gesto. Né? E isso poderia se repetir de diversas maneiras. Os idosos, eles não costumam... O próprio poder público Sim. poderia pegar, chamar a palestrante, vai autorizar-nos a fazer essa... 10 minutinhos antes das aulas. Eles chegam cedo, gente. A aula começa às 7 horas da manhã, 6h30, tá todo mundo lá. É uma característica, né? Pessoal mais idoso. Cedo. Muito legal. Eles não vão para diferente. Missa se espera na igreja. Né? Dorme com as galinhas e acorda com os galos. Dorme cedo e acorda cedo. Esse tipo de programa, né, poderia ter muitas ideias que poderiam ser criadas e pôr em prática, né? Esses incentivos, como eu falei, o idoso ele é uma vida ativa na sociedade. Ele, como o senhor disse, ele não é uma mobília. Entendeu? E a gente tem que tirar esse preconceito de que o idoso, então ele tem que ficar sentado na porta de casa conversando, ou ele tem que ficar em casa descansando. Ou na cadeirinha de balanço. Na cadeirinha de balanço, fazendo algo. Tricô. Gente, como nós estamos conversando, quantas coisas podemos aprender com essas pessoas? É muita, como o senhor deu ideia. Pode passar muita coisa pra gente. É muita experiência. Eu estava ouvindo vocês aqui e eu me lembrei de fatos, eu vou me lembrando assim das questões quando a gente passa. Eu estava no ministério, que é aqui na Tijuca, e eu e a minha esposa, nós éramos líderes do ministério, que eu não gosto de chamar de departamento, que departamento fica parecendo coisa de shopping. E criança não é shopping, não é brinquedo. Então, trabalhar com criança é um ministério. Sim. Ministério infantil não é departamento infantil, é ministério infantil. Porque está escrito lá, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é. Ele não diz que vai ser. Já é. Então, eles têm que ser tratados como tais. E eu e minha esposa cuidávamos de crianças nesse ministério. Aconteceu um fato lá, chegou uma outra pessoa e tal. O pastor me chamou, pediu para trocar, eu deixasse o ministério e colocasse a outra pessoa com ela e o esposo, e as pessoas já eram de uma outra igreja, já com muito mais experiência do que nós e tal. Beleza, tranquilo. Deixamos a casa bem arrumadinha, então o negócio estava legal. E aí ficamos um pouco quietos, mas aconteceu um fato que mudou
totalmente assim, ele me chamou desesperado. Existe um grupo na igreja de idosos da oração, as mulheres de oração, e elas têm um culto lá, dia de quarta-feira, terça-feira, a hora 9, onde elas oram pelas questões da igreja, são as colunas de oração da igreja. Ótimo. Que, aliás, é as idosas que seguram isso a fundo mesmo. E esse grupo orava muito, e tinha uma senhora que ela nunca fez menção de família, só que tinha um filho, mas o filho morava longe e tal. Sempre foi uma senhora sozinha, vamos colocar assim. Ela participava, então, passou um tempo, um domingo ela não apareceu, um outro domingo ela não apareceu, terceiro domingo ela não apareceu, e isso foi uma lição para esse pastor e para a igreja também. No quarto domingo, entrou um homem na igreja. Cadê o pastor da igreja? Mas o cara, um cara grande, sabe? O cara estava com uma ira nos olhos. O pessoal ficou assim, não, o que o senhor quer falar com ele? Eu preciso falar com ele agora. E aí ficou aquele clima chato, né? Ele está em cima, está no gabinete e tal. Eu quero falar com ele agora, eu sou filho da dona fulana. Aí tinha 3 semanas que a mulher não aparecia, deixamos ele subir e tal para falar com o pastor. Rapaz, que choque para nós. O que havia acontecido? Ele sabia que a mãe estava na igreja. Ele sabia que ela tinha ali esse convívio e tal. Sim. Primeiro domingo, nada. Segundo domingo, ninguém procurou. Terceiro domingo, ninguém procurou. Aí ele foi lá, ele falou, chamou o pastor, mas ele deu um sabão no pastor. É assim que você cuida das tuas ovelhas? Aí o pastor ficou todo sério. Não, mas se a minha mãe não apareceu aqui no primeiro domingo, no segundo também não, por que o senhor não mandou alguém lá na casa dela? Só para ver se estava. A mulher já estava morta há 1 mês, cara. 1 mês. 1 mês. Os vizinhos sentiram que o cheiro parece. Né? Muito forte. Aí alguém tinha um contato dele, ligou para ele, ele foi lá, a mãe estava morta, já tinha. E a perícia. Sozinho. Cara, o pastor ficou numa depressão. Ele botou, eu falei, pastor, o senhor não tem culpa disso. Eu não tenho, sim, eu errei. E aí ele pediu para eu criar, junto com a minha esposa, um departamento, que isso não acontecesse mais. Aí eu procurei um amigo que trabalha, da igreja do pastor Silas Malafaia, e um amigo lá da Igreja Batista do Rio Grande do Sul, que me ensinaram a criar o grupo de acolhimento. O que é o grupo de acolhimento? O grupo, atenção, hein? Estou estou ensinando aqui, pega a visão e faz, tá? Que a ideia não é minha, não, a ideia é de Cristo. Pega o grupo de acolhimento, você tem casais, tá? 2, 3 casais, pessoa chegou na igreja, Rick Warren ensina, se um crente se converte, se ele em 6 meses não fizer 5 amigos na igreja, ele vai embora. Se ele não fizer 5 pessoas amigas em 6 meses, ele vai embora. Porque hoje você chega nas igrejas, é difícil você entrar num grupo. As pessoas, a tendência delas é, oi, tudo bem? É só ali. Elas não dividem problemas. As famosas panelinhas, né? Elas fazem panelinhas. E aí o que acontece? Você não é sentido na igreja. Não é sentido. Então, o nosso grupo, o que fazia? Chegou uma pessoa, levantou a mão, aceitou Cristo. Se fosse homem, ia ou eu, ou um dos casais, ou um dos maridos, sim, abraçava, já orava ali, depois quando saía, já pegava telefone e tal, criamos um grupo de acolhimento. E aí mandava mensagem, oração, como é que você está, acompanhamento. E o pastor participando do grupo. Até hoje esse grupo existe lá na igreja. Treinamos um casal para a glória de Deus. Estão lá maravilhosamente exercendo isso, porque se faz necessário. É por isso que eu te falei, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. As igrejas hoje, cara, estão um negócio assim de todo mundo louva, todo mundo adora, todo mundo levanta o braço, mas não tem capacidade de abaixar os braços para abaixar quem está do lado. É o pertencimento, né? Sabe, não tem. Você é meu irmão na igreja. E tem outro detalhe. Quando você sai daquela igreja, tu deixa de ser crente. Ninguém mais fala com você.
Isso é um grande problema. Ninguém mais falou com você, parece que você nunca foi crente. Nunca foi. Se encontra contigo na rua, aí, fulano saiu da igreja. Ué, mas só tem aquela igreja ali, eu não posso estar em outra, eu não tenho direito. E graças a Deus, irmãos, por onde nós passamos, até hoje, nós somos bem recepcionados. Para a glória de Deus. Por quê? Porque eu entendo a família cristã. A família. Não importa. Nós somos membros de um mesmo corpo, gente. Não importa onde a gente esteja. Não estamos servindo ao mesmo Senhor? Ou são senhores diferentes? É verdade. E ter esse entendimento é tão bom, tão importante, né? A gente passa a não ver as pessoas com rótulo. Isso. E sim como pessoas. E começa a realmente fazer o que Jesus faria. Que Almas como almas. isso. E não ficar... Jesus não faria isso jamais. A gente nunca Acepção. viu Jesus fazendo acepção. E nem com rótulos. E nem fazendo... Jesus, ele fazia as pessoas se sentir pertencentes. Né? Trazia para perto. Então, realmente é o desperta cristão, né? Independente da religião, Gostei dessa. Desperta cristão. independente Cumprimento. da religião, é despertar isso. mesmo e fazer o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Acho que a gente ia aprender a viver muito melhor aqui. Não tenho dúvida Na disso. terra. Não tenho dúvida disso. Por isso que eu fiz essa pergunta ao Gabriel, ao doutor Gabriel, por conta desse artigo ser realmente colocado em prática. E aí ele falou, ele devolveu. Mas não é o Estado. São os idosos que têm que se fazer valer os seus direitos. O conhecimento. O conhecimento disso. Mas como é que a gente adquire isso? Ô, pastor, faz palestra para os idosos na tua igreja, faz. Pega um sábado, não tem nada, a igreja está vazia. Chama a terceira idade, a melhor idade, para estar ali envolvida na obra. Chama os velhinhos, sabe, para contribuir ali com sabedoria, com conversas, com ensinos. Os casais estão se perdendo. Eu sei que o senhor não tem tempo, o senhor faz tudo, é o pastor, tem que procurar, tem que isso, tem que aquilo, tem que pagar as coisas. Então, bota os velhinhos para trabalhar, pastor. O senhor vai ver como é que as coisas vão fluir dentro da tua igreja, porque vai ter pessoas sábias, com entendimento daquilo, porque elas já passaram. Nós estamos vendo hoje um grande índice de separação nas igrejas, cara. É muito triste. Como é que é isso? E assim, eu vou ficar batendo na tecla porque quando o pastor fala nas igrejas, né, eu já consigo ver de uma forma assim, a igreja é só um reflexo do que está acontecendo da sociedade. Perfeito. A separação, ela tá em todos os lugares, porque hoje está na moda. Se separar. Não é nem se separar, é nem estar junto. Tá junto. Está na moda trocar. Está na moda, né? E realmente, assim, eu veio um déjà vu aqui, que eu lembrei da minha avó, no leito de morte. Meu irmão, ele conseguiu liberar lá várias pessoas para entrar, para vê-la. E aí, lá, acho que na última semana dela, ele entrou, começou a conversar ela, olha, honra essa família, fica até embargada, porque minha avó era uma mulher tão sábia. E ali, ela estava ali no leito de morte, falando com o meu irmão, cuida da sua família. Olha só. Tá preocupada? Cuida da sua esposa. Meu sogro fez isso comigo também. Né? Sérgio, daqui para frente é tudo com você. Daqui para frente, a Nicole, eu já não vou, já não vai estar comigo mais. A Nicole é responsabilidade sua. São palavras Verdade. que ficam, né? É verdade, até hoje. Isso hoje O quanto que isso marca, né? Marca muito. De isso cuidar, ressoa no meu fazer. coração Fica. quanto à responsabilidade de você ter uma família. Mas não vamos terminar isso com lágrimas, Não, mas Claro. lágrimas de felicidade, De felicidade, mesmo, né? De valores, né? De família. que precisam de voltar. A gente não pode deixar morrer isso, gente. Ó, o que foi falado hoje aqui, ó, aproveitem. Por quê? Quem entender agora que a melhor idade está tendo aumento, Bombando. né? Então, da melhor idade, a longevidade aumentou. Então, quem conseguir entender agora vai ser feliz em todos os aspectos, porque quem conseguir entender vai honrar mais e vai viver mais. Não é só viver mais de idade, não é viver mais feliz, viver melhor com saúde,
viver melhor emocionalmente falando, fisicamente, né? E você também, empreendedor, que conseguir entender, você vai ver um mercado Nicho gigantesco, que você vai ter. nicho gigantesco. Isso aí. Quem conseguir entender a melhor idade, porque só vai avançar. Os casais hoje que estão casados, né, as famílias, elas não querem mais ter filhos. Então, a tendência, isso é uma tendência, que a melhor idade, que a longevidade está aumentando. Então, assim, daqui a pouco vai ser algo que quem não conseguir entender isso vai ficar para trás. Então, entendam e usufruam da melhor forma, podendo gerar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Perfeito. E aí vem a questão do transbordo, né? Sim, Porque quando nós abençoamos, somos vem o abençoados. transbordo. Então, uma pessoa que consegue entender isso, automaticamente ela melhora a vida de um idoso, mas também vem um transbordo sobre a vida dela. Não tendo. Pegando um gancho até que vocês acabaram de falar, eu chamo a atenção dos empresários fazendo o quê? Apartamentos adaptados, automóveis adaptados para a pessoa terceira idade, não é? Assim, eventos que sejam compatíveis com pessoas da terceira idade. Minha gente, vocês estão lembrados que alguns anos atrás, eu vou fazer um paralelo aqui, mas compreendo porque esse paralelo, como é que o mercado está aberto. Como é que vocês alimentavam os nossos cãozinhos? Era com resto de comida. Todo mundo fazia isso, Sim, né? sim. Você sabe o que mais cresceu em todo mundo? Pet. O pet. Pet. E sabe o que vai crescer muito? Prestação de serviço para idosos. Perfeito. Então prestem atenção. É um nicho muito. Olha bem, você que tem uma van, se organize, faça passeios. Vamos, Turismo. nós não vamos agora, não tem um show do fulano, do ciclano, do beltrano, Isso aí. junto ao apanhado. Duvido que as pessoas... Você vai estar com a tua agenda sempre lotada. Então, é um nicho de mercado que as pessoas não estão prestando atenção nisso. Cortez, E volta melhor, né, pastor? E volta melhor. Sim, não tem Porque dúvida a disso. Vivi Existe falou retorno. isso. Vai A ter. Vivi falou no podcast anterior Falando nisso, que ela queria Vivi. Vivi. Na Ela- próxima ela estará O aqui. próximo Próximo guarda Vivi. ela É a da responsável. Vivi. Hoje eu tô quebrando o galho dela. E sabe de uma coisa? Eu tenho até uma outra coisa que me foi dito aqui. Vocês sabem quem mais está comprando motocicletas? Idosos. Pessoas acima de 60. 60 anos. Aquelas vespazinhas. 60 anos. Bicicletas, vespas, Vespas. bicicletas motorizadas, Motorizadas. bicicletas elétricas e mais as motos de 400, 500, 600 cilindradas. Por quê? Porque a pessoa trabalhou uma vida inteira. Easy Rider. Teve teve uma vida inteira de Easy responsabilidade. O que ele está querendo? Ele chega para a mulher e fala: Viver a Mulher. vida. Sobe aí, vamos embora. olha bem, nossos filhos estão criados, nossos netos estão criados. Pega um casaco de couro, pega uma bota e vamos à vida. Então, Vamos para o olha mundo. bem, empresário do ramo de motocicletas, façam mala direta para aposentar, vocês Aposentados estão e perdendo. pensionistas. Se quiser me contratar, pode me contratar, que eu posso ser o divulgador dessa ideia. É Cortez, verdade. eu quero agradecer a vocês. Vamos dar continuidade nestas falas. E aí, talvez eu não esteja na mesa, porque Vivine Cássio vai conduzir essa mesa tão brilhante que está sendo formada aqui pela Luciana e vocês aqui comigo. Eu tenho certeza que a Vivi vai estar sentada aqui e com o mesmo pique, com a mesma condução que nós estamos tendo aqui. Fique maravilhosa. Quero agradecer também a você, Gabriel, por essa oportunidade que você nos deu de vir trazer um pouco da clarividência da justiça e com certeza você vai voltar, não tenha dúvida disso. Te dar mais uma vez os parabéns a você, a seu pai, a sua família. Um abraço. Leve o nosso Gabriel é carinho. necessário, né? Leva o nosso carinho para toda a sua família. Luciana é minha parceira, pastora, e Ai, minha irmã. Deus. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Quero agradecer a essa família maravilhosa
que Deus me deu, que é a família do meu irmão Ricardo e da Aline, que me abraçaram. Aliás, o Ricardo fez algo comigo sensacional. Quando eu cheguei aqui para conversar com ele a respeito do programa, ele viu que eu meio teimosinho. Aí ele, mas aí ele falou assim... Bem Pedrinho, Ricardo. Eu vou deixa ele, para ele. Mas, não, mas, pô, pastor Sérgio, não é complicado, só quer fazer ao vivo, mas é diferente de televisão e tal. Eu falei, não, mas eu sei que bababá, aquela história toda de que eu sei tudo. E aí aconteceu o fato. Ligo para minha amiga que estava me dando a orientação, que também quero deixar aqui um grande abraço, agradecer a Ana Correia e ao Rafael Correia por essa oportunidade que vocês me deram de voltar à vida. Né? Sou muito grato a vocês, que Deus os abençoe. E aí o Ricardo virou-se para mim e disse assim, pastor, o senhor quer fazer ao vivo mesmo? Eu, tá bom, marcamos o primeiro programa. Tão certo ele estava, que no primeiro programa, eu animado, eu estava fazendo compras e tal, olhava no relógio e falei, ó, 1h30 eu tenho que sair daqui, eu tenho que estar 3 horas lá, porque o programa é ao vivo e tão animado. 1h30 da tarde, toco meu telefone. Quem era? A entrevistada, dizendo para mim que não ia poder vir, porque ela estava engarrafada na barba, estava muito cheia, que ela não podia sair de casa. De repente. Aí eu falei, caramba, o Ricardo estava certíssimo. Falei, Ricardo, vamos ter problema. Não vamos ter apresentador, não vamos ter a convidada. Aí liguei para um amigo, esse amigo do Vasco, liguei para outro amigo lá de Maricá também que veio, que ele é um adicto, um cara que tem uma história linda. Sentei os dois aqui, falei, agora eu vou fazer de raiva. Aí eu falei para o Ricardo, vamos no gravado. Tu tá certíssimo, eu não quero correr, mas a adrenalina que é. Que você não sabe o que vai acontecer. Você marca, as pessoas têm problemas. Tem problemas. O Rio hoje é uma caixinha de surpresa. Você sabe que sai, mas será que você chega? Só Deus é quem sabe. Só Deus é que sabe. Então, eu adotei esse procedimento e tem sido maravilhoso. Quero agradecer muito, muito, muito mesmo ao Ricardo por me abraçar, pela Aline também, por cuidar dessa produção. Por que eu estou falando isso? Estamos encerrando o nosso ano, né, com chave de ouro, um programa nesse nível, com a presença de vocês dois aqui, e em janeiro, com certeza, estaremos de volta para a glória e honra de Deus. Estaremos aqui com novos episódios do podcast, vamos entrar numa fase carnavalesca, porque o nosso podcast ele é cultura também, e nós vamos falar das velhas guardas das escolas de samba. A origem disso. Que nós hoje, temos convidadas especiais para isso. Elas serão convidadas. E por quê? Nós queremos mostrar o que era, o que é e o que será. Para onde estão caminhando. Né? Porque lá atrás éramos todos marginais. Hoje, viramos o quê? Divulgadores de príncipes e princesas, de reis e rainhas. Né? Viramos uma mídia para mais de 200 países. Então, vale a pena investir nos negão batendo bumbo. A gente precisa prestar atenção nisso. Chamar a atenção, só isso. Vamos conversar aqui com as velhas guardas, vamos conversar com as pessoas que viveram isso no Rio de Janeiro. Viveram essa e tem história. De fato, o carnaval realmente virou um comércio. Nós vamos ter as 12 escolas de samba aqui. Luciana vai me ajudar nessa produção. Eu vou te levar lá na Liesa. Liesa. Eu tenho, inclusive, o contato de todas as escolas. Ótimo. Por causa já vamos começar a mandar e-mail para eles e tal. Estar em contato com você para você fazer essa agenda. A inscrição na Liesa foi até dia 15. Mas eu tenho paciência. Já tem, né? A gente tem lá o nosso irmão. Com quem que eu tô falando, né? Nós temos lá o nosso irmão Jorge Perengeira. Eu trabalhei com o pai e a mãe dele, com a Ziza Perengeira e com a Rita Perengeira. Almoço com as estrelas. Almoço com as estrelas. Participei também desse sensacional, gente. Mas no ano que vem eu vou contar uma história sobre esse programa que vocês vão morrer de rir. O dia em que o porco sumiu de dentro do programa. Ia ter uma mesa no almoço. E o almoço tinha um leitão assado maravilhoso. Pegaram o leitão. O leitão sumiu.
Então vocês aguardem De que... dentro do forno, o leitão sumiu. Eu vou querer saber. Os tambores. Saber esse final. Eu fiquei agora curioso. Quem pegou o leitão? Quem pegou o leitão? É a pergunta que fica. Primeiro episódio do... Ó, a gente vai deixar a chamada aqui já. Primeiro episódio do próximo ano. Quem pegou o leitão vai ser revelado. Vai ser revelado. Eu vou querer assistir. Gente, um Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês. E um 2026 de muita, mas muita paz. Amém. Porque o mundo está carente Graças da a paz. Deus, gratidão. E a paz que nós damos não é uma paz fingida, não é uma paz. A paz, essa paz, ela carrega bênçãos, ela carrega misericórdia e ela carrega, sobretudo, o amor do Cristo. Então é essa paz que eu desejo a cada um de vocês. É o Shalom, Shalom. Que vocês sejam abençoados por esse Shalom. Amém. Muito obrigado a todos. Continuem conosco e até 2026. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante seu rosto na sua direção e que Ele te dê o Shalom. Que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.